Boa noite, meu nome é Janilma de Souza Pereira, estudo na Faculdade Madre Thaís. O meu trabalho, o meu pré-projeto é sobre atuação do enfermeiro na assistência familiar, né? Que é uma revisão integrativa. Minha orientadora é doutora Viviana Moreto, minha co-orientadora Daniela Navarro. Bom, vou falar um pouquinho sobre a introdução. Evidenciar partindo das percepções dos enfermeiros com relação à dificuldade para assistência familiar, né? Quando eu digo evidenciar partindo das percepções do enfermeiro, quer dizer que o enfermeiro sempre vai encontrar dificuldade para tratar o paciente no domicílio, né? Justamente por causa da família. Enfermeiro nunca não vai achar, na maioria das vezes, uma família que chega junto com o enfermeiro, né? Então, fica nessa dificuldade de exercer um bom papel, porque a família acaba atrapalhando o trabalho do enfermeiro. Então, sempre há dificuldades na assistência do paciente, né? E família e enfermeiro. Sempre há essas dificuldades, né? Reais dificuldades que são enfrentadas pelo enfermeiro para lidar com as questões de assistência familiar à saúde. Quando eu digo o enfermeiro para lidar com as questões de assistência familiar e saúde, eu quero dizer que sempre, como eu falei anteriormente, né, as dificuldades vão existir. Família nunca vai achar que enfermeiro está fazendo um bom papel, porque no hospital ele tinha enfermeiro o tempo todo. No domicílio, enfermeiro 1 a 2 vezes na semana. Então, acaba que as dificuldades vão existir, né? Em parte da família. Porque com a equipe técnica, eles não vão achar que a equipe técnica vai fazer um bom papel. Porque a família não está acostumada a tratar o paciente doente em casa. Entendeu? Então, acaba que atrapalha, né? Atrapalha mesmo o trabalho, né? A assistência. As ações diretas na assistência familiar estão relacionadas ao plano de físico. Quando eu digo plano físico, eu quero falar da estrutura, né? Geralmente, quando você entra no domicílio, não vê aquela estrutura para o paciente, né? Sempre vai ter as dificuldades de locomoção, sempre vai ter outras prioridades, a não ser que não é do paciente. Então, acaba atrapalhando, né? O paciente precisa ter uma boa locomoção para poder, né, ter uma boa melhora. Então, tudo isso atrapalha. Aí vai que o paciente não consegue, né, ter essa boa adequação, um campo arejado, né, para poder ter um bom acesso. Então, tudo isso atrapalha o tratamento do paciente no domicílio, né? O enfermeiro tem a função de atuação ampla, atuação ampla na área da gestão exigida pelas organizações de saúde, né? As relações sociais e as suas atitudes sendo relevantes para a atuação do enfermeiro nos diversos espaços de saúde. Quando eu digo relações sociais para diversos espaços de saúde, eu quero dizer no ambiente domiciliar, que na maioria das vezes não existe essa relação social entre a família, técnico, enfermeiro, paciente. Na maioria das vezes não existe, né? A família sempre quer ter razão em tudo. A família sempre tem razão, né? A família paga, a família faz tudo. Então, o que eu digo que quando existe relações sociais, né, no espaço de saúde, eu quero dizer que não existe uma boa vivência entre enfermeiro e família. Sempre vai achar essas diferenças, sempre eles vão achar que a família quer ter razão em tudo, o enfermeiro não, que o enfermeiro nunca está fazendo uma função correta. Sempre vai ter esses contras, esses pós, né? Tudo isso, né? O objetivo da intervenção de enfermagem se trata na transformação que auxilia o cliente e a família darem resposta mais efetiva aos problemas de saúde, né? Hoje existe a intervenção de enfermagem, justamente para que a família não venha achar que o enfermeiro não está fazendo
as coisas corretas, né? O que ele tem que fazer, as funções dele correta. Por isso existe essa intervenção. Porque já pensou se o enfermeiro fosse tratar do paciente como se fosse médico? Não existe, né? Então, existe a intervenção. A gente pode fazer aquilo que nos adapta, né? Que nos posiciona, que a gente tem respaldo para isso. Então, nem tudo que as pessoas querem que a gente faça, né? O familiar quer que a gente faça, é de nossa função. Na maioria das vezes é função de médico e enfermeiro tem que fazer porque a família quer. Não, não é bem assim. É por isso que a família tem que chegar junto com o paciente para poder evitar esses transtornos, né? É por isso que existe isso. Metodologia. O método utilizado no trabalho será de revisão literatura integrativa. Por ser um assunto que possui um histórico bastante longo, o acervo será acessado para a elaboração deste trabalho. Consta em livros, dissertações e artigos científicos selecionados através da busca em bases de dados como Cielo e Google Acadêmico. O tema da pesquisa são as dificuldades do enfermeiro na assistência familiar e as palavras-chave utilizadas na busca serão assistência familiar, enfermeiro e enfermagem em família, né? Como eu digo, existe um todo, né? Os critérios de inclusão foram artigos de conteúdo que é sobre assistência familiar e as funções do enfermeiro, além das questões que envolvem a gestão de enfermagem, né? O enfermeiro tem que ser um bom gestor. Para ser um bom gestor, ele tem que, para ordenar a equipe, para coordenar a equipe, ele tem que ser um bom gestor, né? E para ser um bom gestor, ele precisa o quê? Ter mais atenção no que faz, no que posiciona, né, ele, né, e tudo isso, né? Para isso ele ser um bom gestor. Objetivo geral. Esse trabalho tem como objetivo analisar quais as dificuldades do enfermeiro na assistência familiar, porque sempre há uma dificuldade, né? Objetivo específico. Conceituar a assistência familiar da enfermagem, as dificuldades no treinamento da equipe. Por isso que existe treinamento de equipe, por isso para isso que serve o enfermeiro, né? Para poder treinar a equipe, para poder ter uma boa assistência, para poder fazer tudo que o paciente necessita, né? Ser feito. Verificar os protocolos de segurança do paciente, isso é fundamental, porque o paciente tem risco de queda, de úlcera de decúbito, de LPP, né? Que é a úlcera de decúbito, de PAV, de TEP, de tudo. Então, a gente necessita desse protocolo. E para tudo tem protocolo, né? Na enfermagem, tudo tem protocolo. Existe protocolo para tudo, né? O Corém respalda a gente para tudo, né? Se a gente tem que fazer ali, ó, na medida certinho, para poder não ter complicação mais tarde pra gente, né? Analisar a gestão de equipe de enfermagem e atuação à distância. Quando eu digo atuação à distância, eu quero falar sobre o enfermeiro tá distante, mesmo distante, ele tá se preocupando com o paciente, né? Cuidando do bem-estar do paciente. Como tá o paciente, liga para procurar informação, né? Orientar a equipe, a orientar a família. Então, tudo isso é importante para o paciente, né? Como é que tá o paciente, os sinais vitais que ele necessita saber. Vai que o paciente tem uma pressão alta e ele não tá sabendo. Vai que o paciente tem uma de estatura, ele tem que estar ciente. Vai que o paciente caia, ele tem que estar ciente. Vai que o paciente se machuca, arranca a pelinha, que idoso tem uma facilidade para arrancar a pelinha, né? Ele tem que estar ciente do que está acontecendo com o paciente, sim. Problemas e hipóteses, né? Problema. Qual a dificuldade do enfermeiro na assistência familiar? Existe? Será que o enfermeiro tem dificuldade de exercer seu papel? Né? Essa é a questão, né? Hipótese. Tendo em vista o contexto hospitalar, percebe-se que a excelência na prestação do serviço por parte do enfermeiro e assistência familiar pode estar relacionada à boa prática da assistência com relação direta ao treinamento de equipe. Quando eu digo contexto hospitalar, porque no hospital o paciente tem médico 24 horas, enfermeiro 24 horas, técnico 24 horas, e no domicílio não, no domicílio vai ter a família, vai ter enfermeiro
de 1 a 2 ou 3 vezes na semana, médico 1 vez na semana ou a cada 15 dias, suporte técnico todos os dias, dependendo do grau do paciente, alta complexidade, média, baixa e tal. Tudo isso envolve uma questão, né? Não sempre vai dizer que o paciente só necessita de assistência porque, se ele anda, fala. Não, não é assim, né? A gente tem que avaliar o paciente como um todo e fazer as divisões necessárias para cada paciente, né? É justificativa. O enfermeiro que presta assistência familiar desempenha... Rapidinho. Desculpa, que ainda tem uma parte aqui que eu não li. A gestão, inclusive a gestão à distância, se torna primordial para o sucesso do trabalho, assistência familiar da enfermagem, né? Como eu falei, a enfermagem, mesmo à distância, ou a gestão, mesmo à distância, tem por obrigação de saber do paciente para ter um bom trabalho, né? Para o trabalho fluir. Dessa forma, considera a hipótese da gestão de enfermagem como principal sugestão da enfermagem para a qualidade da prestação de serviço da assistência familiar. É o que eu digo, né? Um bom enfermeiro acaba tendo confiança da família, acaba exercendo um papel muito bom, viu? Justificativa. O enfermeiro que presta assistência familiar desempenha funções imprescindíveis para minimizar o sofrimento e ajudar no bem-estar, mas nem sempre é reconhecido como alguém que passa também por dificuldades e precisa de orientação e auxílio, né? A gente precisa sim de auxílio, a gente precisa de atenção, né? O enfermeiro, não adianta ser enfermeiro se não tem um bom acompanhamento também, né? Porque enfermeiro não é de ferro, né? Dessa forma, a presente pesquisa se justifica por avaliar quais são as dificuldades enfrentadas pelo enfermeiro na assistência familiar e até mesmo domiciliar. Para a assistência à família do paciente ou o seu respectivo cuidador, nessa tarefa também é desafiadora, né? Com certeza, né? É um desafio, entanto, cuidar de um paciente no domicílio, né? E as minhas referências bibliográficas que tratam do meu trabalho como um todo, né? Tá aqui, boa noite. Agradeço a oportunidade e uma boa noite. Fiquem com Deus.